Oremos. Ó Senhor, eu quero neste momento vir à Tua presença. Tu sabes que na realidade tudo o que temos vem de Ti e Tu sabes na realidade as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas falhas e o quanto precisamos da Tua inspiração para levar a mensagem. Temos, como dizes na Tua palavra, esta mensagem celeste, mas em vasos frágeis. Por isso eu te peço, Senhor, que neste momento possas perdoar-nos, possas limpar-nos, possas preparar a nossa mente e o nosso espírito para ministrarmos a Tua palavra, para compreendermos as coisas que nos queres dizer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu hoje gostaria de trazer perante nós um tema muito sério, muito sério. Um tsunami normalmente é um fenómeno natural, pode ser causado de várias formas. Quando houve, por exemplo, o terremoto em Lisboa, foi um maremoto e ele levantou uma grande onda que acabou por atingir a cidade e submergi-la em grande parte. Muitas pessoas morreram no incêndio, outras pessoas morreram no terremoto, outras pessoas morreram no tsunami. E nós temos visto recentemente, eles são muito comuns nas costas asiáticas, mas temos visto acontecer em outras costas o tsunami. O tsunami ele tem um fenómeno interessante, porque a onda começa como uma onda normal e ela vai crescendo e ela vem a uma grande velocidade. Ela pode ser acompanhada, nós podemos vê-la à distância e às vezes, dependendo de onde as pessoas estão, elas não têm muita possibilidade de reação. Quando elas tentam reagir, já está em cima delas. Se vocês já viram alguma imagem na televisão de um tsunami, vocês sabem como é uma coisa assustadora. Muitas pessoas, quando eu me encontro com elas ou quando prego em alguma igreja, por exemplo, eu uma vez estava a pregar numa igreja na Flórida e um casal brasileiro veio falar comigo porque estavam a pensar já em vender tudo e ir para o Brasil e perguntaram qual era a minha opinião. Porque eles acreditavam, e isto ainda no tempo do Obama, não é? Eles acreditavam que o decreto dominical estava para vir e com o Trump as pessoas ainda ficaram a pensar mais nisso e eu recebi ainda há pouco tempo, quando, não sei se vocês acompanharam isto, quando houve uma declaração de que iria haver um atentado bombista em Nashville. Na realidade houve até esta semana uma bomba que explodiu em Nashville, na cidade aqui perto, a 2 horas de onde eu estou, mas eu recebi um e-mail de um amigo do Brasil que dizia assim: eu estou preocupado com a família Spencer, que seria hora de sair, se não seria hora de sair já dos Estados Unidos, porque sabemos que aí é que vai acontecer o decreto dominical. E eu sempre pergunto a essas pessoas o seguinte: o que é que você prefere? E esta pergunta eu queria começar também esta noite para vocês, aqui tarde para mim. O que é que você prefere? Ser o primeiro a levar com a onda do tsunami ou ser o último a levar com a onda do tsunami? E é uma pergunta difícil porque o primeiro, ele praticamente morre instantaneamente. O impacto é muito grande, mas ele é o primeiro a morrer. O último não é o primeiro, o impacto vai ser menor, mas às vezes ele pode sobreviver e ficar muito moribundo. O sofrimento pode ser maior. Muitas pessoas falam dos eventos finais, temos visto muita questão de profecias, e as pessoas se perguntam quanto à questão do decreto dominical e quanto ao que virá. E ao vermos este cenário como foi este ano de 2020, muita gente está preocupada porque elas veem realmente o acontecer dos eventos finais. Elas veem o cumprimento de muitas coisas. Então eu gostaria que nesta tarde, noite, nós fizéssemos uma abordagem do que é que está realmente a acontecer à nossa volta, de onde nos devemos posicionar e começássemos a compreender que já conseguimos ver no horizonte a onda que nos vai alcançar e precisamos estar bem cientes. Eu queria que nós começássemos por ler um texto que está no livro de Daniel, e não escolhi por ser o meu nome, mas é porque este texto é extremamente importante. Daniel, no capítulo 12, no versículo 1. Eu gostaria de ter um voluntário que lesse Daniel 12, 1.
Este é o texto com o qual nós vamos começar a nossa reflexão hoje. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu queria que nós entendêssemos a profundidade deste texto, porque este texto é extremamente rico. Ele nos apresenta muita coisa realmente profunda. Primeiro, naquele tempo, nós teríamos que entender em que tempo estamos a falar. E o contexto deste texto, de Daniel 12:1, como sabem, a Bíblia, quando foi criada, ela não tinha os capítulos e os versículos, então o texto era todo seguido. Este texto, este versículo, ele vem na sequência de todo o capítulo de Daniel 11. O capítulo de Daniel 11 começa a falar sobre a transição do que vemos na estátua de Daniel e esses reinos, depois fala sobre uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul, e transita dessa guerra física entre o rei do norte e o rei do sul para uma guerra simbólica, uma guerra espiritual, que tem uma reflexão, um paralelo físico também, mas uma guerra entre o racionalismo e a espiritualidade falsificada. Então eu diria, o rei do sul representa ali toda a corrente ideológica, filosófica, racional que aconteceu com a Revolução Francesa e como ela tirou o lugar. Sabemos que o general de Napoleão invadiu e prendeu o Papa, e como foi tomado o lugar do papado, que era a contrafação espiritual daquilo que estava a ser a linha a que seguia a Igreja. Este é o tempo. Portanto, no final desse tempo de todos os reinos e da guerra grande que vai haver entre o rei do norte e o rei do sul, quando se ouvem novas que vêm da Terra Santa, não é? Ou a questão do verdadeiro rei do norte, quando todas estas coisas estão a acontecer, se levantará Miguel. E reparem, este texto poderia dizer aqui, se levantará Jesus. Sabemos que Jesus está no lugar santo e passou para o lugar santíssimo, está agora no lugar santíssimo. Isto nos transmite para a questão do santuário, se pensarmos dessa forma. Temos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Isto nos mostra três fases da história da humanidade. O santuário é como um tempo cortado da história da eternidade, e estas três fases nos mostram onde estamos. O santuário nos mostra onde Jesus está a cada momento, e a verdade presente para o povo nessa altura é onde Jesus está. Quando estávamos no tempo do pátio, significava que a verdade presente é que havia um Messias prometido que havia de vir. Jesus veio, cumpriu, morreu ali, toda aquela mensagem do pátio, subiu ao céu novamente, entrou no lugar santo, onde começou a ministrar pelo povo, e depois, em 1844, quando começou o juízo, passou para o lugar santíssimo, onde está a decorrer todo o juízo investigativo. Ele está, portanto, com as vestes sumos sacerdotais, e depois vai tirar essas vestes e vestir as vestes reais. E quando ele vestir as vestes reais, este é o momento em que ele virá para começar então o juízo executivo. A primeira fase vem buscar o povo que foi aprovado no julgamento, e depois na segunda fase, depois do milénio, virá buscar o povo que foi trazer a consequência para o povo que foi reprovado por não ter tido sequer a entrada com Jesus como seu advogado. Mas reparem, o texto não usa a expressão sumo sacerdote, o texto não usa a expressão rei, o texto não usa sequer o nome de Jesus, o texto usa a expressão Miguel. Miguel é uma expressão que é como que fosse uma pergunta. Quem é igual a Deus? E nós lemos, por exemplo, no livro de Judas, que fala sobre o arcanjo Miguel. Arcanjo é uma expressão que significa o chefe dos anjos. Então, o arcanjo Miguel, o nome representa o chefe dos anjos que é igual a Deus. Ou seja, Jesus tem vários generais, o exército celeste, as hostes celestes são organizadas com vários pelotões, digamos assim, com líderes que estão à frente de cada uma dessas hostes. Mas todas essas hostes têm um general, que é Miguel. Miguel é o nome de general, de chefe dos exércitos,
que Jesus assume. O arcanjo, ou seja, o chefe de todos os anjos, que é igual a Deus, Miguel. Então, naquele tempo, no final de todo o processo de transcorrer profético, quando vamos ver o conflito final entre o racionalismo e o espiritualismo deturpado contra o povo de Deus, vai-se levantar Jesus não apenas como sumo sacerdote para interceder, não apenas como nosso advogado para julgar, não apenas como rei para executar ou julgar o juízo, mas como general. Ele vai se levantar, e diz ali claramente, o grande príncipe, o chefe dos exércitos, se levanta em favor dos filhos do teu povo, em favor do povo de Deus. Ele vai se levantar para interceder. Porquê? Porque está a acontecer uma coisa terrível, que é descrita aqui, um tempo de angústia como nunca houve. Eu quero que nós olhemos para toda a história do santuário, para todo o transcorrer do que tem acontecido ao longo da história, e quero que nos lembremos que já houve grandes momentos de perseguição. O povo de Israel sofreu bastante no Egito com as pragas e toda a questão da escravatura, as pragas não sobre o povo. No povo de Israel havia as pragas no Egito. Podes deixar aqui. No povo de Israel havia as pragas no Egito que estavam a cair sobre o mundo, e havia o povo passando toda aquela opressão sobre o domínio do faraó. E depois toda a libertação aconteceu e o povo de Israel foi então conduzido em relação à terra prometida. Eu queria que entendêssemos a seriedade daquilo que está a acontecer aqui como um paralelo. Esse foi um tempo de muita angústia, mas não é considerado um tempo de angústia como nunca houve. Depois vemos que o povo de Israel passou várias opressões com o povo romano, depois dos gregos. Vimos que o povo de Israel também passou opressões em Babilónia. Vimos que em todo o tempo da formação da igreja primitiva, o povo de Israel passou opressões, a igreja passou opressões. Toda a Idade Média houve uma perseguição terrível e uma grande angústia. E mesmo na formação da nossa igreja houve momentos difíceis. O povo de Israel, os discípulos passaram momentos difíceis quando a morte do Messias, mas nada disto é considerado na Bíblia como um tempo como o que vai chegar pela frente. E por isso é que eu chamo esse tempo de tsunami. E esse tempo nós vemos no típico exemplo de Israel duas coisas. Os do mundo, representados pelo Egito, sobre a influência das pragas. Assim como ao fechar a porta da graça, quando Miguel se levanta, significa que acabou a misericórdia, significa que acabou toda a ministração que está a haver no lugar santíssimo neste momento, e se fecha a porta da graça. Levantar-se Miguel significa que ele não está apenas numa situação de juízo, mas que ele agora vai passar a uma ação, vai tomar medidas. E ele levanta-se em defesa do povo, porque se por um lado temos todos aqueles do Egito sobre as pragas que vão ser soltas assim que se levanta Miguel, por outro lado vamos ter toda uma opressão que está sobre o povo de Deus, é descrita em várias partes da Bíblia. Nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse, quando fala dos 144.000, o Espírito de Profecia também fala sobre isso, a perseguição que vai haver sobre o povo de Deus, o povo de Deus ter que fugir para vários lugares. Tudo aquilo que aconteceu na Idade Média, nos 1260 anos, vai voltar a repetir-se. E pior, esse poder que está representado também pelo Rei do Norte, representado por Roma ou Babilónia, esse poder vai atacar novamente com toda a força. Então, por um lado, uns estão com uma angústia muito grande porque estão no Egito e estão a receber as pragas, e por outro lado, o povo de Deus está com uma angústia muito grande porque está sob perseguição. O Espírito de Profecia descreve isto de várias formas. Diz que todo o apoio terrestre será retirado. É uma das expressões que é utilizada. Outras expressões que nós vemos como na visão do caminho estreito, como cada vez mais a coisa se estreita e cada vez mais há menos chance de avançar em condições normais. Então, este é o cenário que está diante de nós. Nós temos duas hipóteses. Ou vamos estar a sofrer com toda a angústia que está com os que estão a receber as pragas, ou vamos estar a sofrer com toda a angústia que está sobre os que são o povo de Deus. No livro Serviço Cristão, a versão inglesa está na página 41,
O Espírito Profecia nos diz que é uma solene declaração que ela faz a toda a igreja de que nem um em cada 20 de quem os nomes se acham registados nos livros da igreja está preparado para fechar a sua história nesta terra. Nem um em cada 20. Noutras passagens ela diz que nem um em 100 está em condições para tal. Isso deveria fazer-nos preocupar, porque se olhamos e já vemos o tsunami no horizonte, significa que ele vai chegar. Quão preparados estamos para o receber? Aqui nos Estados Unidos acontecem muito a ver furacões ou tsunamis também é um perigo nesta região, e há alertas. Aqui na minha região nós tivemos um furacão que aconteceu, nós não fomos avisados. Normalmente eles avisam no celular, no telemóvel, mandam uma mensagem a dizer para terem cuidado, para buscar abrigo. Há alarmes que tocam para sabermos, e é realmente sério. Nós tivemos que atingiu e não tivemos tempo de ter nenhum aviso. Eu me lembro que eu e a minha família estávamos em casa e começámos a ouvir o vento muito forte, e começámos a pensar, bom, se calhar é melhor pensarmos, nós não temos um abrigo na nossa casa, temos uma vizinha, costumamos ir, uns vizinhos, quando há situações destas, e pensámos, bom, é melhor a gente então começar a pensar em ir aos vizinhos. Quando estávamos para sair, demorámos ali algum tempo, as crianças a buscar as coisas, os meus filhos, e toda a gente, e eu a dizer, vamos. Já o vento estava extremamente forte, de tal forma que quase não conseguíamos andar. Eu tive que puxar a minha esposa e ajudá-la a vir, e nós vínhamos e o vento estava forte e as árvores todas a virar. Acabámos de virar uma esquina e uma árvore foi derrubada logo ali. E só tivemos tempo de entrar na casa dos vizinhos e começou realmente um vendaval muito forte. Nós não tivemos aqui sequer a parte principal desse furacão. O que nós tivemos aqui foram as saias, digamos assim, a parte, só os resíduos que ficaram. E mesmo assim foi bastante intenso. Mais uns segundos e nós poderíamos não ter conseguido chegar até ao abrigo. Eu queria que nós entendêssemos que o Espírito Profecia diz que viu muitos no tempo da angústia sem abrigo. Ela está a falar das pessoas que são adventistas, das pessoas que têm conhecimento, que estudaram e leram as profecias, mas que não se prepararam. Eu queria que nós tivéssemos consciência que a Bíblia nos mostra várias histórias para nos dar esse exemplo. Uma dessas histórias é a história das virgens. E eu queria que nós entendêssemos claramente como na história das virgens são 10, porque representa que é a igreja que recebeu os 10 mandamentos, é a igreja que está sobre a compreensão do caráter de Cristo na sua lei. E desses 10 são mulheres que representam uma igreja, são virgens que representam que são puras. Ou seja, não estamos ali a falar de trigo e joio, não estamos ali a falar de pessoas que são do mundo, não estamos ali a falar de pessoas que rejeitam a Deus, estamos a falar de uma igreja pura que se apresenta. Elas têm a lâmpada, que representa a palavra de Deus, e tem o óleo, que representa o Espírito Santo, que nos ajuda a entender a palavra, tem uma luz que brilha. Mas acontece uma coisa extraordinária. Elas vão para esse encontro, para esse casamento, e sabem que o noivo está para vir. Temos que entender um pouco o casamento judaico, como é que ele acontece. No casamento judaico, o noivo, ele vai, portanto, até ao pai da noiva e vai negociar o dote, e depois ele vem para se fazer, então, a boda. E o que acontece aqui é que essas virgens não esperavam que durasse tanto tempo. Quanto mais tempo demora o noivo a vir, significa que mais difícil está a ser a negociação do dote. Significa que maior valor tem a noiva. Este noivo leva muito tempo porque esta noiva é de muito valor, e isso nos demonstra que essas virgens não estavam preparadas para esse facto. Elas chegaram, sabiam que ia anoitecer, estava a ficar escuro, tinham azeite, acharam que o azeite que tinha era suficiente. Elas não fizeram provisão para o tempo extra que ia demorar. Então, o que aconteceu é isto. Elas são virgens, são da igreja pura, elas creem e querem estar ali nas bodas do Cordeiro,
elas receberam a chuva temporã, têm azeite nas suas lâmpadas, mas não fizeram provisão para a chuva serôdia. Não se prepararam para a segunda dose do Espírito Santo, e essa segunda dose é extremamente importante. Sem ela, elas não podem enfrentar o tsunami, elas não podem enfrentar os desafios que virão, elas não podem enfrentar o tempo de angústia como nunca houve. E aqui eu queria que nós entendêssemos seriamente onde estamos e o que é que eu quero dizer com isto. Eu quero dizer que assim, a igreja vai se dividir entre trigo e joio, aqueles que buscam realmente a Deus e a consagração e os que não querem saber disso ou estão distraídos. Mas mesmo dentro daqueles que buscam a consagração, há uma segunda divisão, digamos assim, há uma divisão intrínseca, que são os que estão atentos e os que estão distraídos. Então não basta, eu queria que entendêssemos que não basta nós desejarmos as coisas espirituais, nós desejarmos a consagração, estamos num tempo de vigilância e eu agora queria transpor para o tempo que nós temos aqui. Se vocês virem toda esta questão do Covid, nós temos uma linguagem espiritual muito forte ligada a isto. O Covid é um vírus, assim como o pecado é um vírus. O Covid exige que as pessoas, ou Covid, ou coronavírus, como queiramos dizer, exige que as pessoas façam uma quarentena. Nós espiritualmente temos uma quarentena, porque quando começou em 1844, todo o processo do juízo, nós transitamos como povo, porque seguimos a Cristo. Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, e nós como povo transitamos da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a igreja do povo do juízo. Esse período do lugar santíssimo representa o dia do Yom Kippur, o dia das purificações no sistema do santuário. Nesse dia, toda a alma que não se afligir, diz o texto bíblico, será extirpada do seu povo. Todo aquele que não estiver em revisão do seu estado, revisão da sua condição, contrição, confissão. E nós temos uma igreja, infelizmente, que está distraída na igreja de Laodiceia, a sétima igreja, o sétimo período. Nós temos que entender que esta mensagem do lugar santíssimo, ela se aplica a nós. Vejam, pátio é o lado de fora, santo é o lado de dentro, santíssimo é mais do que santo. Daniel viveu no pátio. Nós vamos viver num lugar santíssimo, que é um lugar que exige muito mais santidade, muito mais consagração do que o tempo de Daniel no pátio. Daniel teve um tempo de angústia, nós vamos viver num tempo de angústia como nunca houve. Portanto, vamos ter que estar numa comunhão, uma união. Se Daniel orava 3 vezes ao dia, quantas vezes precisamos de orar? Se Daniel estudava a palavra, quantas vezes precisamos estudar a palavra? Se Daniel se preparou para o desafio que ele tinha, que ainda era no pátio, e que ainda não era um tempo como a angústia que vamos ter, e nós vamos ter um tempo no lugar santíssimo, com um tempo de angústia como nunca houve, qual é o preparo que nós precisamos ter? Se Daniel era um homem consagrado, não encontramos nenhum registro dos seus malfeitos. Com certeza era um pecador como todos nós, mas não encontramos nenhum registro que fosse digno de ser relevante ali. E nós não somos nem de longe, nem de perto, próximos dessa fidelidade. Como é que esperamos conseguir enfrentar coisas que ele não teve que enfrentar com um preparo muito aquém daquele que ele teve? Este é o tsunami. O povo de Deus, infelizmente, se agarrou a vários conceitos que não são bíblicos. Os católicos tiveram durante muito tempo a doutrina do purgatório. Se não tivermos um bom desempenho nesta terra, vamos para o purgatório, não vamos para o céu logo, vamos sofrer ali um pouco, mas dali podemos pagar as nossas penitências e ir para o céu. Nós sabemos que não existe salvação pelas obras. Os evangélicos têm recebido uma doutrina da segunda chance, a mensagem de que, se nós não fizermos uma boa vida cristã, se não estivermos em comunhão com Deus e em fidelidade, depois vai haver o arrebatamento secreto, e aqueles que virem que as pessoas estão a desaparecer no arrebatamento secreto e que não estão preparados, sabem que não foram arrebatados porque não estão prontos, têm agora 3 anos e meio até Jesus voltar. Esta é uma doutrina, uma falsa teoria. Sabemos que o arrebatamento secreto não é uma coisa secreta, é um arrebatamento que vai existir quando Jesus vier e que não haverá uma segunda chance. E muitos adventistas têm se iludido com a ideia de que virá a chuva serôdia e ela vai ter um efeito mágico sobre todos nós.
sobre as coisas que nós não estamos a vencer, sobre os pecados que nós não estamos a abandonar, e muitos têm caído nesta ideia, nesta doutrina da segunda chance. E muitos têm caído na ilusão de que os seus olhos têm que estar postos lá ao fundo no decreto dominical, não entendendo que os seus olhos têm que estar postos neste momento. Eu queria que nós entendêssemos algo muito sério. Para eu estar preparado para a segunda vinda de Cristo, eu preciso estar preparado para o fechamento da porta da graça. Quando for dito, como está em Apocalipse, que não poderemos nem comprar nem vender, isto ainda é lá atrás no decreto dominical, mas quando fechar a porta da graça, quem é puro continua puro, quem está na impureza e não tomou decisão vai continuar nesse estado. Para eu estar preparado para o fechamento da porta da graça, eu teria que estar preparado para toda a perseguição e decreto dominical. Para eu estar preparado para a perseguição e decreto dominical, eu teria que estar preparado para o selamento, porque o selamento é o azeite que eu vou precisar, é o derramamento que eu vou precisar para estar sólido e firme para enfrentar todas as provas que vêm, toda a perseguição e todo o tempo de angústia. Eu não posso enfrentar essa angústia pelo meu conhecimento, eu não posso enfrentar essa angústia por quanto eu sei de profecias, pela consciência que eu tenho do que virá, por conhecer os eventos finais. Essa angústia só pode ser enfrentada com muita comunhão, e muita bênção e muito Espírito Santo, que pode me capacitar para tal. Para eu estar preparado para este selamento, o Espírito de Profecia nos diz claramente que o selo de Deus não será colocado sobre um homem ou mulher de pensamentos impuros, não será colocado sobre um homem ou mulher que o seu coração ainda não está rendido. Significa, irmãos, que um tsunami é uma coisa que chega mais depressa do que a gente pensa. Quando a gente vê uma ondinha lá no fundo, ela lá no fundo parece pequena, mas ela não é tão pequena quanto ela parece. E quando a gente vê uma ondinha lá longe, pensa que ela vai levar muito tempo até chegar cá. Mas a Bíblia nos diz claramente, e o Espírito de Profecia confirma isso, que os últimos eventos serão rápidos. Então eu queria que, em vez de ficarmos sempre a olhar lá para o fundo para o decreto dominical, lá para o fundo para o fechamento da porta da graça, lá para o fundo para a vinda de Jesus, que nós olhássemos para hoje, porque a Bíblia nos diz, se hoje ouvires a minha voz, para abrir a porta, hoje é o dia da visitação, hoje, no tempo que se chama hoje, o Senhor nos convida a tomar uma decisão. Eu queria agora transportar-nos para o que está a passar-se hoje. O que está a passar hoje, neste ano de 2020, começou um vírus que primeiro as pessoas não deram muita importância. Este vírus começou a propagar-se aparentemente da China. Interessantemente, em 1981 foi lançado um livro que fala sobre um vírus que surgiria em Wuhan e que cresceria de forma rápida e que depois iria aparentemente desaparecer e depois voltar novamente. Interessantemente, desde 2011 até aos nossos dias, há vários filmes que têm sido feitos. O filme Contagion, filmes que falam sobre uma situação que viria. Depois do Armagedon é um documentário que mostra um cenário do que aconteceria se houvesse um vírus, um surto, como o que estamos a ver. Então é interessante que muitas destas coisas têm sido quase profetizadas até pelos mídia e por Hollywood. Então este vírus chega e começa a tomar conta do mundo. Desde quando vimos no mundo a terra inteira parar? Eu tenho um vídeo, imagens que mostram as cidades de Portugal totalmente desertas, ruas que estavam cheias. Como é que se imaginou? Quem imaginou algum dia que a intensidade de todas as pessoas que têm negócios, a intensidade de todas as pessoas que vivem pelo dinheiro, vivem pelas coisas que querem alcançar, pelos seus projetos, essas pessoas todas iriam parar e ficar em casa. Todas submeter-se ao uso de uma máscara, todas submeter-se a todo um parâmetro, por medo, por desafio. E depois sabemos que isso foi desenvolvendo e agora já se fala na questão da vacina e sabe-se lá o que virá na questão da vacina. Eu tive acesso aqui há dias a uma carta, e eu não sei se essa carta é real ou não é, não tive como comprovar. Era supostamente a carta de alguém que faz parte do governo do Canadá. E nessa carta a pessoa estava a descrever várias coisas que foram estabelecidas governamentalmente. E falava sobre um passe que vai existir. Eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou a querer chamar a atenção para estas coisas que são
mais alarmantes ou alarmistas, não é isso que eu estou a querer. Já vão entender onde eu quero chegar. Mostrava que haveria um passe de saúde e já vários países estão a estabelecer uma forma de ter certificado no seu passaporte ou na sua identidade se está ou não vacinado, se está ou não, se é ou não um perigo para a sociedade. E depois ele mostrava como as pessoas vão chegar a um ponto, vai haver pontos de check, onde as pessoas vão passar, o exército vai estar nas ruas e vai controlar, as autoridades vão controlar para ver quem pode circular ou não, quem não quiser levar a vacina, quem não quiser estar consonante com as questões de saúde, não pode, tem que ficar em quarentena. E depois falava sobre a ajuda financeira, por causa da crise e dos problemas económicos que estão a surgir, que o governo vai injetar novamente. Houve aqui uma ajuda financeira nos Estados Unidos e dizem que o governo vai injetar novamente capital e que a coisa vai ficar tão crítica com a economia, que vai haver a possibilidade de empréstimos, mas as pessoas que não quiserem realmente submeter-se à questão de saúde e receber as vacinas e não quiserem estar nesse pé, elas vão perder os seus bens e não vão ter a possibilidade de comprar ou vender enquanto não se autorizarem, depois vão ser levadas para isolamento. O que eu queria que nós entendêssemos é o seguinte: o Papa já há alguns anos atrás começou com a questão do ambientalismo, antes ainda estávamos a falar do aquecimento global. Eu acredito neste momento, irmãos, que o povo de Deus ficou tão fixo em decreto dominical que eles imaginam uma coisa diretamente. Quase que imaginam o Papa levantar-se e dizer: agora, se os adventistas não quiserem guardar o domingo, e se quiserem continuar a guardar o sábado, vão todos ser perseguidos e vamos tentar matá-los. Irmãos, isto não vai acontecer assim. Isto vai acontecer de uma forma discreta, onde as pessoas vão olhar para nós como os perigos da sociedade, como as pessoas que realmente não têm senso, como pessoas de mente fechada, que estão a pôr em perigo a sociedade. Eu acredito que o que estamos a ver neste momento é o que eu chamo das avenidas para o decreto dominical. Temos a avenida da saúde, onde as pessoas estão a ser cada vez mais apertadas numa condicionante. Temos a avenida económica, onde as pessoas estão a ser cada vez mais apertadas noutra condicionante. E nós vemos que Apocalipse nos fala, no capítulo 13, versículos 15, 16 e todo o cenário, que uma das questões que vai acontecer é a questão económica, não poder comprar nem vender. E nós estamos a pensar que as pessoas vão dizer assim: não pode comprar nem vender porque você guarda o sábado. Mas e se as pessoas tiverem que dizer também: não, você pode comprar e vender, basta que se submeta às questões de saúde e que pare de dizer que essa vacina tem isto ou aquilo que você pode não querer consumir porque é contra a sua filosofia. Você se submeter, tem o seu passo, com o seu passo pode entrar no supermercado, pode comprar o que quiser. Nós vamos estar numa guerra apenas na nossa cabeça, falando de sábado e domingo, enquanto as pessoas vão estar numa guerra em que elas estão apenas a ver que você é um perigo para a sociedade, porque você tem uma doença que pode chegar às pessoas ou que não está a prevenir para não chegar às pessoas. A avenida económica, a avenida da saúde vão se encontrar. Depois temos a avenida da questão ambiental, a avenida da conciliação das religiões. Agora, com toda esta movimentação nas eleições americanas, vocês viram, o mundo pode acompanhar uma coisa que nunca existiu. Um tempo enorme para chegar a se decidir quem era o presidente. E uma grande tensão. Houve vídeos que foram lançados da parte dos evangélicos, apoiando e dizendo que o Trump é o elemento de Deus, quase dizendo como se ele fosse enviado por Deus para suster algumas das coisas. Nós vemos uma polaridade que está a existir dentro da igreja. As igrejas estão-se a dividir. Eu tenho igrejas que dizem que devemos fechar, outras que dizem que devemos ficar abertos. Temos igrejas que dizem que não vão usar máscaras, outros dizem que precisamos usar máscaras. E já temos pessoas que estão-se a polarizar se vamos ou não termos vacinas. O que está a acontecer, nós estamos a ver que está a haver uma polarização, uma divisão no mundo, no país, nos nossos países onde nós estamos, na nossa igreja. Esta polarização foi descrita no livro Mensagens Seletas, na página 141, nos fala exatamente de que se formariam dois partidos na igreja. O trigo e o joio caminhando juntos, dois partidos na igreja. Esta polarização está muito clara e está a acontecer grandemente no mundo, na sociedade e no país e também nas nossas igrejas. Amigos, eu não sei se nós estamos a ver, mas todas estas coisas estão a encaminhar
para uma conclusão. E esta conclusão vai levar a um evento que nós sabemos que existe, mas as pessoas não vão chegar lá diretamente. O inimigo vai trazer-nos por caminhos onde muitos tombarão ainda antes de chegar ao decreto dominical. Para começar, muitas igrejas tombarão por perder a sua unidade ainda antes de chegar ao decreto dominical. O diabo deve estar surpreendido, dizendo assim, uau, quem diria que um pequeno problema como um vírus ou uma máscara iria dividir a igreja tanto? Mas Deus nos está a querer chamar um alerta. Ele está a querer lembrar-nos que mais importante do que o vírus, do coronavírus, é o vírus do pecado que nós precisamos e que está a precisar de ser eliminado ainda do nosso coração e que está a causar divisões e polaridade entre nós. Mais importante que a quarentena de ficar em casa é a quarentena do tempo de Yom Kippur para revisar os nossos corações e estar realmente de forma que possamos avançar e estar diante de um Deus Santo sem mediador. Mais importante do que a máscara que temos ou não que usar são as máscaras que ainda usamos que nos impedem de comunicar e de estar com os outros. Mais importante do que vacina ou não vacina é o antídoto que precisamos ter contra o pecado, contra a maldade que há no nosso coração ainda e que precisa de ser recebido da parte de Cristo em comunhão. Irmãos, o inimigo nos tem distraídos como um leão que ataca, ele distrai a manada para poder fazer o ataque. Ele nos tem distraídos com assuntos, sejam os nossos projetos, sejam os nossos trabalhos, seja o desejo, os sonhos das coisas que queremos alcançar, sejam os envolvimentos das coisas que queremos fazer nas igrejas, para não nos focarmos na pergunta principal: como está a minha alma? E com isso eu quero dizer, como está o meu caráter? Reflito o caráter de Cristo? Eu quero que saibamos claramente que não importa o quanto conhecemos da mensagem de profecias, porque não é isso que nos pode salvar. O diabo sabe mais do que aquilo que nós sabemos, estuda mais do que aquilo que nós estudamos, mas não se submete nem se rende à autoridade de Cristo. Ele não aprecia o caráter de Cristo. Nós precisamos, irmãos, neste momento, entender que o Senhor nos está a dar uma chance. O mundo não esperava o coronavírus e a igreja não esperava o coronavírus. A igreja não esperava ter que fechar desta forma. A igreja não esperava estar a reunir-se desta forma. Mas Deus nos quer chamar a atenção. O coronavírus é um alerta para nos mostrar que, da mesma forma que fomos tremendamente surpreendidos por este problema, porque não estávamos preparados, também seremos tremendamente surpreendidos por um decreto dominical que virá da forma que não esperamos. Porque lemos e sabemos, mas quando chegam as coisas na realidade, elas não vêm com a mesma simplicidade. O inimigo lê as mesmas coisas e é astuto. E a Bíblia nos diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, eu quero deixar um alerta bem claro, irmãos. Se já houve um tempo para não estar distraído, esse tempo é hoje. Já vimos que já passámos todo o espaço do lugar santo e agora já passámos praticamente todo o espaço, há mais de 160 anos, que Jesus está a ministrar no lugar santíssimo. Nós estamos muito às portas de tudo o que virá e os eventos finais serão rápidos. Não é o quanto eu sei, eu acredito no sábado, que me vai fazer ficar de pé quando sair do decreto dominical. Não é o quanto eu sei, eu conheço das doutrinas da igreja e das profecias que me vão fazer estar puro quando fechar o tempo da graça. Se eu quero estar com as virgens sábias, neste momento, eu tenho que verificar a minha lâmpada. O que é que eu tenho realmente do Espírito de Cristo em mim? Eu tenho que verificar a minha lâmpada, o quanto eu estou realmente em comunhão com Cristo. Quais são as coisas que são realmente prioridade? Muitos adventistas vão, como se diz aí em Cabo Verde, a minha mãe dizia sempre, torcer a orelha e o sangue não sai. Vamos ser apanhados pela nossa distração, assim como as virgens insensatas foram apanhadas pela sua distração. No seu coração havia um desejo de estar com o Senhor, mas elas se distraíram daquilo que era o principal, de confirmar se havia azeite nas suas lâmpadas, se estavam preparadas para receber, isso representa essa dose extra de azeite, se estavam preparados para receber
a chuva serôdia. Eu quero que nos lembremos da sequência. Para eu estar pronto para a chegada de Jesus, eu tenho que estar pronto para fechar da porta da graça. Para eu estar pronto para fechar da porta da graça, eu tenho que estar pronto para as perseguições. Para estar pronto para as perseguições e para o decreto dominical, eu tenho que estar pronto para receber a chuva serôdia. Para estar pronto para receber a chuva serôdia, o meu caráter tem que estar confessado, os seus problemas, em comunhão com Deus e refletir a imagem de Cristo. Mateus 24:14 diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho, não em teoria, não em conhecimento, não em textos, não apenas em saber e em formalismo de igreja, mas em testemunho. Significa que o meu caráter tem que refletir completamente o caráter de Cristo. Se há coisas na nossa vida que não estão confessadas, não protelemos mais. Este é o momento. Não podemos pensar só no dia do exame. Temos que pensar no dia da preparação. O dia da preparação é que dita o dia do exame. Estas avenidas do decreto dominical estão já a fechar-se. Nós vemos aonde há chegar. O que vamos fazer? Como vamos tomar a sério desta vez a nossa preparação? Este é o meu apelo para todo o povo de Deus no mundo. Se até aqui estivermos distraídos com várias coisas, este é o momento de não estarmos mais. Vamos orar. Senhor, eu quero neste momento pedir a tua bênção sobre este grupo, a tua proteção. Quero interceder por Cabo Verde, pelo Brasil, por Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé, Guiné, todos estes lugares onde se fala a língua portuguesa e as comunidades de língua portuguesa pelo mundo, noutros países, tanto na Europa como nas Américas e até mesmo na Ásia. Senhor, ajuda-nos a ter discernimento do que podemos fazer. Eu peço que possas operar com o teu povo no mundo para entendermos o tempo em que estamos e alcançarmos essa conexão contigo que precisamos ter. Que cada um de nós possa decidir firmemente tomar decisões sérias contigo. Peço que abençoes a obra nestes lugares e as pessoas que estiveram e participaram para que elas possam tomar decisões na sua vida com as suas famílias. Em nome de Jesus. Hoje